Olá, meu nome é Ana Beatriz e nesse trabalho da matéria de Fundamentos da Administração e Modelos de Gestão, vamos falar sobre o livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. O livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, escrito por Jeff Sutherland, é um guia fundamental para a metodologia Scrum, amplamente utilizada na gestão de projetos de desenvolvimento de software e em diversas outras áreas. Neste livro, Sutherland compartilha sua experiência com um dos co-criadores do Scrum e descreve os princípios e práticas que formam a base dessa abordagem ágil. O Scrum é uma metodologia que visa aumentar a eficiência e a produtividade das equipes de trabalho, promovendo a colaboração, a transparência e a flexibilidade. O livro descreve como o Scrum opera em ciclos curtos de desenvolvimento, chamados sprints, e destaca a importância de dividir o trabalho em tarefas menores e gerenciáveis. Além disso, o livro enfatiza a importância da comunicação eficaz entre os membros da equipe e destaca a necessidade de adaptação constante durante o processo de desenvolvimento do projeto. O Scrum promove a responsabilidade coletiva e a auto-organização das equipes, incentivando a melhoria contínua. Em resumo, Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, oferece uma visão detalhada do Scrum e seus princípios, fornecendo aos leitores ferramentas e enchi-tags para melhorar a gestão de projetos, aumentar a produtividade e entregar produtos de maior qualidade de forma mais eficiente. É uma leitura essencial para os profissionais que buscam aprimorar suas habilidades de gerenciamento de projetos e adotar uma abordagem ágil em seus trabalhos. Nosso grupo é composto pelo Alessandro, por mim, Ana Beatriz, pelo David Rafael, Diego Henrique, Luiz Marcelo e Raíssa. Na divisão das funções para o desenvolvimento desse trabalho, o Alessandro ficou responsável pelo resumo do capítulo 9 e o apêndice, eu fiquei responsável pelo resumo do livro por inteiro e a vida do autor, David pelos resumos dos capítulos 3 e 4, Diego pelos resumos dos capítulos 7 e 8, Luiz pelos resumos dos capítulos 1 e 2 e a elaboração dos slides, e a Raíssa pelo resumo dos capítulos 5 e 6. Falando agora um pouco sobre o autor do livro, Jeff Sutherland, coautor do livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, tem uma vida pessoal e profissional notável, com uma carreira diversificada que abrange desde seus serviços militares até seu papel fundamental na criação do Scrum. Por isso, eu vou falar agora alguns aspectos importantes da sua vida. Começando pela vida pessoal, Jeff Sutherland obteve seu diploma de bacharel na Academia Militar dos Estados Unidos de West Point. Ele também possui um mestrado em Engenharia de Software pela Rensselaer Polytechnic Institute. Já na carreira militar, antes de entrar no mundo da tecnologia, Sutherland também serviu na Força Aérea dos Estados Unidos, onde ganhou experiência em combate aéreo e também foi piloto de caça. Além disso, Jeff Sutherland é um entusiasta de esportes radicais e aventuras ao ar livre. Ele é um ávido piloto de planador e praticante de paraquedismo. Seu amor por desafios extremos contribuiu para a sua abordagem inovadora do desenvolvimento do Scrum. Na carreira profissional, Jeff Sutherland é mais conhecido por ser um dos coautores do Scrum, uma metodologia ágil de gerenciamento de projetos. Ele e Ken Schwaber foram fundamentais na formulação do Scrum no início dos anos de 1990, com o objetivo de melhorar a eficiência e a produtividade no desenvolvimento de software. Na área do ensino, Sutherland é um palestrante renomado e consultor em gerenciamento ágil e Scrum. Ele trabalhou com várias empresas ao redor do mundo, ajudando-as a implementar práticas ágeis em seu processo de desenvolvimento. Para concluir, Jeff Sutherland é uma figura influente no mundo da tecnologia e da gestão de projetos, graças à sua contribuição para a metodologia Scrum. Sua combinação de experiência militar, paixão por esportes radicais
e conhecimentos em desenvolvimento de software contribuiu para moldar o Scrum e torná-lo uma das abordagens mais populares para o gerenciamento ágil de projetos. Bom, eu me chamo Luiz Marcelo e eu vou explicar a partir da estrutura do livro até o capítulo 2. Bom, a estrutura do livro é feita da seguinte forma. Tem um prefácio que explica o porquê do Scrum ter sido criado, onde o autor fala quais foram as ideias dele. Ele explica todo o Scrum como uma forma geral, o porquê do Scrum existir. O Scrum é dividido em 9 capítulos e um apêndice, em que os 9 capítulos eles contam como funciona o Scrum, falam sobre a história do autor, contam casos, principalmente o caso do FBI, entendeu? Como o Jeff entrou nesse caso, como ele resolveu esse caso. E também nós temos o apêndice. O apêndice, como é que ele funciona? O apêndice é a estrutura, é um passo a passo de como aplicar a metodologia Scrum. Bom, e agora partindo para a análise de conteúdo propriamente dita, entre a relação do livro e as aulas, a gente tem o capítulo 1, a maneira como o mundo funciona está quebrada. E o que o Jeff aborda nesse capítulo? Ele aborda que a forma a qual as organizações estavam funcionando, como elas operavam, estava errada, estava quebrada. E nisso ele aponta o método em cascata e os diagramas gigantes. E qual a solução dele para que isso mude? A solução dele para que isso mude é o Scrum. E ele vai explicar como funciona o Scrum e como ele aplicou várias coisas no FBI. Bom, primeiro a gente tem o método em cascata. E como ele funciona? A gente tem o início do projeto, né? A gente tem a definição do que é o início do projeto. A gente tem a descoberta, seria os requisitos de negócio, né? Vamos descobrir o que é necessário para operar. A partir disso, nós temos o planejamento, a gente tem o planejamento técnico de como vai agir, e teria depois do planejamento o desenvolvimento, que seria os testes, qual é a linguagem, quais são as ações que vão ser executadas, e depois disso nós temos o teste, que aí já é propriamente a implementação do que foi desenvolvido e planejado anteriormente. Porém, há um grande problema nisso, porque esse método contempla uma série de ações perfeitas. Ele não contempla pode haver erros. É nisso que tanto o método em cascata quanto o diagrama de Gantt trabalham com isso. O diagrama de Gantt tem uma tarefa a ser cumprida, ele tem essa tarefa tem um objetivo, ela tem um prazo. Se houver alguma contrapartida, se houver algum perda de prazo, coisa e tal, o diagrama não contempla isso, porque está previsto que isso aconteça em certo prazo, senão vai ter um efeito em cadeia, um efeito em cascata, onde tudo vai ser atrapalhado, onde tudo não vai poder ser executado da forma qual era planejada, entendeu? Há estimulações de metas inalcançáveis, o trabalho humano, e sempre o diagrama de Gantt precisa de Por precisar de constantes manutenções, sempre é preciso que haja um emprego de força humana para que isso para que os diagramas sejam atualizados constantemente. E tanto o diagrama de Gantt quanto o método em cascata estavam em alta na época em que Jeff viu esse modelo quebrado, onde ele conseguiu observar onde estava o erro. Então foi nesse momento que o Scrum surgiu, para poder... Mas como funciona o Scrum? Bom, o Scrum, nós vamos trabalhar toda a estrutura dele, vamos explicar toda a estrutura do Scrum durante a apresentação. Porém, a gente pode observar através desse modelo como que o Scrum funciona. Bom, nós temos o dono do produto. Depois desse dono de produto, nós temos o Scrum Master, que seria o líder dessa equipe. E o Scrum Master, ele seleciona a equipe, e essa equipe, junto com o Scrum Master, faz um planejamento para aquele produto, para que possa ter estipulação de prazo, o que pode ser melhorado, o que pode ser feito. E como que essas coisas são decididas? Essas coisas são decididas através de Daily Scrums, que são reuniões diárias, que vão sendo sempre feitas com o intuito de
sempre está a todo momento do processo tendo noção, tendo a questão de inspeção e adaptação, o que está sendo feito. E a gente vai entrar nisso mais a fundo no decorrer dos slides. Bom, além do capítulo 1 abordar toda a questão de como funciona o Scrum, como ele surgiu, como ele funciona, ele também abordou o consertando o FBI. Ele abordou todo como a estrutura do FBI se encontrava antes do Scrum e o que ele fez para poder consertar o FBI propriamente dito. Bom, fazendo uma breve alusão do que foi dito no livro, o FBI se encontrava numa situação em que tudo, para poder ser feito, precisava de registros em papéis, tudo precisava de uma burocracia, não uma burocracia como a gente vê na teoria clássica, ou na administração científica, ou na questão humanista da administração. É uma burocracia de realmente atrapalhar os serviços. Não, para poder realizar algo, havia que ter um registro com caneta, marcador, entre outros vários pré-requisitos aos quais atrapalhavam a execução das equipes. Então, quando o Jeff se deparou com esse cenário, ele viu uma grande necessidade de mudar. Porque havia um conceito de quanto mais pessoas, mais havia efetividade, mais havia produção. Só que para Jeff não. Para Jeff, na verdade, nós tínhamos que reduzir as equipes e entender como elas funcionavam. E se a gente for fazer uma alusão à matéria propriamente dita, a matéria de Fundamentos de Administração e Modelo de Gestão, nós podemos analisar muito isso em relação à teoria clássica, por exemplo. Nessa teoria clássica, na abordagem clássica, nós temos, por exemplo, Taylor, onde ele tinha ênfase nas tarefas, onde precisava ter um aumento na produtividade. A divisão do trabalho surgiu com essa abordagem. Só que, a gente for parar para pensar, tanto Taylor quanto Fayol também, por exemplo, que ele dava ênfase na estrutura, no aumento de eficiência da empresa. Se a gente for comparar tanto dessas abordagens clássicas, haviam ênfases diferentes. E no caso do FBI, havia um nítido problema de estrutura, divisão de trabalho, de em quais tarefas necessariamente havia necessidade de ter ênfase e também um foco em resolver todos os problemas e ter um grande de produtividade. Então foi a partir disso que Jeff observou e viu que na verdade eles precisavam mudar. Eles precisavam focar na estrutura, não da estrutura de vamos otimizar as máquinas, vamos digitalizar tudo. Não, era foco na estrutura básica, do ser humano, de uma abordagem humanista. Jeff trazia isso muito à tona. E também nós podemos fazer um vínculo com Ford, porque Jeff trouxe a especialização. Ele trouxe profissionais adequados para resolver o problema. Não era necessário ter diversos funcionários, apenas especificados para resolver tal tarefa, resolver uma tarefa em específico. Porém, em contrapartida à filosofia de Ford, não havia essa questão de produção de massa para Jeff, entendeu? Tinha um prazo que era definido pela própria equipe. Os sprints que vamos trabalhar mais à frente são definidos pela própria equipe. Elas estipulam o tempo de trabalho a partir dos deles scrums, como eles vão entendendo a sua força de trabalho, como eles produzem, que há uma definição. Não é apenas uma produção em larga escala e é isso, não. Tem todo um processo por trás, toda uma abordagem humana por trás. Agora entrando no capítulo 2, as origens do Scrum, esse capítulo ele aborda, como o nome propriamente diz, as origens do Scrum, como pensar como no modelo Scrum, como agir no modelo Scrum. Já tendo em vista o que foi dito, é possível observar uma metodologia muito humanista por parte do Scrum. É muito pensado na motivação do trabalhador, como ele age como equipe. Então, podemos observar no modelo Scrum o PDCA. Mas o que seria o PDCA? O PDCA é planejar, fazer, checar e agir.
Que isso consiste? Isso consiste em uma forma de pensar muito mais racional, entende? Então, por isso que a gente pode partir para o próximo conceito, que é o Shuhari. O Shuhari é um termo em japonês muito utilizado nas artes marciais que consiste no quê? Siga, quebre e transcenda. Mas como aplicar isso na própria metodologia Scrum? Como temos, por exemplo, o método Daily Scrum, que seria as reuniões diárias, como é que o Shuhari é aplicado no Scrum propriamente dito? Bom, você segue o que já está pré-escrito, como funciona. Se já está pré-escrito 15 minutos de reunião todos os dias, você vai seguir aquilo como se fosse um ritual. Sempre você vai seguir aquilo. Porém, quando você começar a entender como funciona o processo, a gente passa para a próxima etapa, que é você quebrar. Quando você já tem um entendimento de como funciona, você se torna uma pessoa pensante, um ser crítico. Então, por que ser 15 minutos sendo que a gente resolve em 5? Então, você vai começar a indagar e vai começar a construir algo novo. E aí que se entra o novo processo, o transcenda. É você elaborar algo além do que já estava pré-escrito. Você transcender aquilo que já estava pré-escrito. Então, é assim que se consiste o método Scrum. E agora a gente vai dar início ao capítulo 3. Olá, meu nome é David Rafael e irei falar sobre o capítulo 3 e o capítulo 4. A importância do feedback. Jeff Sutherland diz no capítulo 3 que o Scrum é um processo ágil que se baseia no feedback constante para melhorar o produto ou serviço em desenvolvimento. Ele menciona um termo que é a pilha da futilidade, que é um monte de tarefas desnecessárias, duplicadas e mal planejadas. A futilidade é um dos principais problemas que levam a projetos falharem. E como resolver a futilidade? Para resolver este problema, o capítulo mostra o princípio da inspeção e adaptação, que nada mais que é um processo de examinar o trabalho que está sendo feito para identificar problemas, e a adaptação é resolver o processo de tomar medidas para resolver tais problemas também. Para alinhar o princípio nas fábricas, usa-se o Daily Scrum, conhecido também como... Bom, a associação do capítulo com o que nós estamos aprendendo será feita com a teoria da abordagem humanística. Essa abordagem se aplica no psicológico do funcionário. Esta preocupação pode gerar mau desempenho indiretamente se o colaborador estiver com problemas. Isso pode deixar o trabalhador desfocado e desmotivado e cair na pilha da futilidade. Agora no capítulo 4. O que é o tempo? Jeff menciona que o tempo é um recurso valioso que deve ser gerenciado com eficiência. Tempo de ciclo. Tempo de ciclo é o tempo que leva para concluir uma tarefa desde o início ao fim. Outro termo também que Jeff menciona é ganho de velocidade, que é a medida de quanto tempo de ciclo é reduzido ao longo do tempo. Daily Scrum. A maneira de medir e propor soluções para o tempo de ciclos é com o Daily Scrum, que é dito anteriormente, e os Sprints, que são reuniões de 2 horas em que o time apresenta incrementos para a melhoria do desempenho. Bom, mas como funciona o Daily Scrum? O Daily Scrum são as reuniões diárias, elas demoram cerca de 15 a 30 minutos, tem uma duração nesse espaço de tempo. O horário sempre será o mesmo para que tenha uma noção de rotina. O local também sempre será o mesmo, após definir, sempre será o mesmo para poder ter essa noção de rotina. A equipe, é necessário que toda a equipe esteja reunida para que se possa realizar a reunião, e sempre eles terão um foco na resposta de 3 questões. O que foi feito ontem, o que será feito hoje e o que está no caminho. Para assemelhar a matéria que estamos aprendendo com o capítulo 4, direi sobre o Fordismo. A inovação de Henry Ford está interligada diretamente com a velocidade, qualidade e tempo. Traçando um paralelo, Ford diminuiu fielmente o tempo de ciclo e o ganho de velocidade em suas fábricas pelo mundo, o intuito sempre de administrar o tempo em seus empreendimentos. A maneira que o Ford diminuiu o seu tempo de ciclo foi com os seus princípios. O princípio de intensificação, que é a utilização imediata de insumos, e a rápida colocação do produto no mercado.
e o seu outro princípio, que é a da produtividade, com a especialização em linhas de montagem. Essa linha de montagem trazia como benefícios maior velocidade na produção, a melhor qualidade, diminuição dos custos de estoque, maior fabricação em menor preço do produto, manual do produto, adotou carga horária de 8 horas, duplicou salários, fazendo com que a equipe tivesse um benefício e dobrasse sua produção. Agora a gente vai falar sobre o capítulo 5. O título dele é O Desperdício ou um Crime. E nesse capítulo é abordado as 3 categorias de desperdício, a aplicação do PDCA e a importância de fragmentar as tarefas. Eu vou dar início falando da importância de fragmentar as tarefas. Então, o capítulo 5, ele enfatiza a importância de focar em uma tarefa de cada vez, visto que ser multitarefas reduz o ritmo, desperdiça tempo e energia. Também ressalta a necessidade de descanso e alimentação adequada para manter a produtividade. Há 3 categorias principais de desperdício. A primeira é a MURE, o excesso, a segunda é a MURA, a variação, e a terceira é a MUDA, resultados ineficazes. Essas 3 categorias estão interligadas entre si, pois uma pessoa com um excesso de tarefas, sendo elas variadas, entregam resultados ineficazes. Então, uma forma de evitar que isso aconteça seria dividir as tarefas por tempo para que a pessoa consiga focar em apenas uma e entregar resultados satisfatórios. Agora, falando da aplicação do PDCA, o PDCA ele é um método utilizado para garantir a melhoria contínua de processos e resultados. O P é de planejar, que ajuda a evitar o MURE, que a gente falou no slide anterior, o MURE é o excesso. O D, traduzido para o português, é o fazer, que combate o MURA, a variação. O C, também traduzido para o português, é a verificação, que reduz o MUDA, que são os resultados ineficazes. E o A é a ação que demanda vontade e determinação para realizar o planejar, o fazer e o verificar. Dando continuidade, eu vou falar agora do capítulo 6. O título dele é Planeje a Realidade, não a Fantasia. Ele aborda como devem ser feitas as estimativas, a sequência de Fibonacci e o poker do planejamento. Então, para dar início aqui, o capítulo ele aborda o planejamento de projetos e fornece informações sobre como evitar o retrabalho, priorizar tarefas de alta importância e realizar estimativas precisas em equipe. Ressalta a importância de planejar com base na realidade, evitando se deixar levar por ideias fantasiosas. Recomenda-se que as estimativas sejam feitas pela equipe que efetivamente executará o trabalho. A sequência de Fibonacci é uma ferramenta para classificar tarefas, mas dentro da sequência pode ocorrer 2 fenômenos prejudiciais ao fazer estimativas em grupos, que é o efeito manada, que envolve concordar com os outros mesmo quando há discordância interna, e o efeito halo, que é o uso de uma característica para avaliar outra que não está relacionada. O poker do planejamento ele é utilizado para alcançar estimativas imparciais. Nesse método, os membros da equipe se reúnem, discutem uma tarefa e simultaneamente revelam cartas com valores que representam o esforço que atribuem a cada tarefa. Caso os números mostrem uma diferença superior a 3, as pessoas com as cartas de maior valor e menor valor explicam os motivos por trás de suas estimativas. Os 2 capítulos eles abordam a questão de lidar com uma tarefa de cada vez para evitar erros e desperdícios, tanto de material quanto de desempenho e força de trabalho, assim como ocorria muito na época do Ford devido ao excesso de produção. Então, alguns princípios pensados por Taylor, como o princípio do planejamento, do preparo, da execução e controle, estão presentes nos dias atuais, e a gente observa isso quando o autor cita no capítulo 5 o ciclo do PDCA, e no capítulo 6, a sequência de Fibonacci e o poker do planejamento. Bom, agora vamos falar sobre o capítulo 7, a felicidade. Mas o que seria felicidade segundo Jeff? A felicidade para Jeff é resultante de uma busca ou uma jornada, fazendo parecer com que elas nos fazem ser mais felizes. Ou seja, felicidade para Jeff é sucesso. Mas não aquele sucesso a qual nós conhecemos como um sucesso financeiro ou algo do gênero. Sucesso é você ser feliz com aquilo que você faz, com a sua jornada, com o seu dia a dia. Isso é felicidade para Jeff.
Mas o que a felicidade impacta no Scrum? Colaboradores que são felizes, logo eles produzem mais, porque eles não veem aquele trabalho como oneroso, como algo desgastante, eles veem aquele trabalho como algo prazeroso, como algo que agrega. Então, o modelo ao qual o Scrum traz é um modelo totalmente diferente. E o que faz as pessoas serem felizes? O que faz as pessoas serem felizes é o ganho de autonomia, de maestria, de objetivo, é a habilidade de poder controlar o próprio destino. E isso o Scrum oferece, fazendo com que as pessoas tenham, elas mesmas possam determinar os prazos de trabalho. Então, todas essas questões de autonomia que o Scrum traz para as equipes fazem com que elas sejam mais felizes, logo elas produzem mais. Bom, agora partindo pelo capítulo 8, prioridades, nós temos as 3 principais prioridades para o Scrum. A primeira prioridade é o dono do produto, a segunda seria a liderança e a terceira seria a verificação. Agora partindo propriamente dito para o dono do produto, o que consiste o dono do produto? O dono do produto é uma figura que é especialista em entender e antecipar as necessidades dos clientes para gerir com maior eficiência o processo de desenvolvimento. Todo esse conhecimento de mercado e habilidade de comunicação fazem com que ele possa antecipar os problemas ou as necessidades aos quais o produto pode ter e faça com que ele resolva isso, dando um ganho de eficiência para todo o processo. Em relação à liderança, é importante salientar que liderança no Scrum não é de uma forma autoritária. O líder no Scrum é responsável por persuadir, convencer e demonstrar que há um caminho melhor para todos aqueles colaboradores. Então, não há um quesito de autoridade, eu mando, você obedece. O líder do Scrum não é assim. E a terceira prioridade do Scrum trata-se do planejamento e de uma noção básica do que é importante e do que não tem tanta importância dentro da organização. Você verificar constantemente o processo faz com que você tenha uma noção de ganhos de rendimento, de lucros, do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Então, a verificação é um processo essencial no Scrum. Bom, boa tarde. Meu nome é Alessandro e eu vou abordar o capítulo 9 do livro. Bom, o capítulo 9 trata da revisão do sprint. E a revisão do sprint é uma cerimônia que ocorre no final de cada sprint. Ou seja, na qual o time de desenvolvimento demonstra o trabalho concluído para os donos e interessados afins. Bom, o objetivo da revisão do sprint é fornecer um feedback ao time sobre o trabalho concluído, para garantir que o produto atenda às necessidades das partes interessadas. A revisão do sprint também é uma oportunidade para o time aprender com seus erros e melhorar o seu processo de trabalho. Bom, vou citar um pouco a importância do sprint. Bom, o sprint é uma oportunidade crítica para o time receber um feedback e garantir que o produto esteja no caminho certo. O feedback do dono também, e das partes envolvidas, pode ajudar a identificar e corrigir quaisquer problemas com o produto, melhorar a qualidade do produto, aumentar a satisfação do cliente e aprender com seus erros. Bom, e para você fazer essa revisão do sprint, você tem que seguir 3 essenciais passos para concluir esse processo. Bom, o primeiro passo seria demonstrar o trabalho concluído, ou seja, o time de desenvolvimento demonstra o trabalho concluído para o dono do produto. E a demonstração pode incluir uma apresentação, um protótipo, uma versão funcional do produto, especificações de como um serviço funcionará. O produto pode ser tanto físico quanto um serviço que você vai oferecer. E essa demonstração é essencial para que possa gerar o feedback, que está no segundo passo. O segundo passo seria o feedback do dono do produto. Bom, o feedback do dono do produto e das outras partes envolvidas, eles fornecem o feedback ao time sobre o trabalho concluído. O feedback pode ser tanto positivo quanto negativo, pode ter alguns pontos que eles podem pontuar, para mais que o time que fez o produto possa entender qual é a intenção e a real interesse que eles querem no produto. Bom, e o terceiro passo seria discutir sobre o feedback.
Bom, o time discute o feedback, identifica quaisquer áreas que podem ser melhorado para que o produto atenda à necessidade do dono. Bom, agora alguns desafios comuns sobre a revisão. Bom, um desafio que pode surgir é que o time pode se sentir meio pressionado a demonstrar um produto perfeito. Bom, no entanto, é importante lembrar que a revisão do sprint é uma oportunidade de aprendizado. E o time ele deve estar aberto a receber o feedback, tanto negativo quanto positivo, para que possa melhorar o desempenho do time e saber onde as partes estão errando. Bom, um outro desafio comum é que o dono do produto pode não ter tempo ou conhecimento para fornecer um feedback útil. Nesse caso, o Scrum Master ele pode ajudar a facilitar a comunicação entre o time e o dono do produto, tornando a logística de informação muito mais viável e rápida. Bom, vou citar algumas vantagens, que poderia ser a melhoria da qualidade do produto, aumento da satisfação dos clientes e o aprendizado, você aprender com o seu erro, ainda mais nas etapas do feedback. Bom, e usando todo o conteúdo abordado, podemos concluir que o capítulo 9 ele é uma análise sobre a perspectiva da teoria da gestão. E a revisão do sprint pode ser vista como uma ferramenta de feedback, que permite o time de desenvolvimento aprender melhor sobre aprender a melhorar o seu processo de trabalho. Bom, a revisão do sprint também pode ser analisada sob uma perspectiva da teoria da aprendizagem. A revisão do sprint fornece uma oportunidade para o time de desenvolvimento aprender com seus erros e melhorar suas habilidades individuais e em equipe. E o impacto da revisão, ele impacta diretamente na qualidade do produto. Há estudos que comprovam que o sprint ele foi essencial tanto para melhorar a qualidade do produto, satisfação do cliente e a aprendizagem do time no geral. Bom, a partir desse conteúdo, usando como gancho, a gente poderia citar a teoria clássica da administração, que é uma abordagem que se concentra na eficiência e na produtividade, que foi desenvolvida no século XX por Frederick Taylor e Henry Ford, e entre outros teóricos, na verdade. E de forma breve, podemos pegar 3 pontos que se igualam à teoria clássica, que seria que a revisão do sprint pode ser utilizada para dividir o trabalho em tarefas menores e mais gerenciáveis, ou seja, isso consiste como princípio de divisão do trabalho, que é um dos principais fundamentos da teoria clássica. O segundo seria a revisão do sprint, também pode ser utilizada para estabelecer padrões de qualidade para o produto, que consiste como princípio da padronização, que também é um princípio da teoria clássica. E terceiro e último seria que a revisão do sprint pode ser utilizada para monitorar o progresso do projeto e identificar quaisquer problemas potencial. Isso consiste como um princípio do controle, que é outro princípio fundamental da teoria clássica. Bom, agora eu falarei sobre o apêndice e como implementar o Scrum. Seguiremos essa linha, a qual falaremos sobre cada tópico presente. Bom, primeiro, escolha um dono de produto. O dono de produto é a pessoa responsável por garantir que o produto atenda às necessidades das partes interessadas. O dono do produto ele deve ter um conhecimento profundo do produto e das necessidades do cliente. Bom, segundo, escolha uma equipe. A equipe de desenvolvimento ela é responsável por desenvolver o produto. A equipe deve ser composta de pessoas com as habilidades e conhecimentos necessários para o desenvolvimento do melhor produto possível. Escolha um mestre Scrum. Terceiro, escolha um mestre Scrum. Bom, o mestre Scrum ele é responsável por facilitar um processo Scrum, ou seja, ele deve ter um conhecimento profundo do Scrum e deve ser capaz de trabalhar com a equipe e o dono do produto, para garantir que o Scrum seja implementado com sucesso. Quarto, crie e priorize uma lista de pendências de produto.
Uma lista de pendências de produto é uma lista de todas as funcionalidades que precisam ser implementadas no produto ou serviço. A lista deve ser priorizada para garantir que as funcionalidades mais importantes sejam implementadas primeiro e não deixem as prioridades para a última hora. Quinto, aperfeiçoe e faça estimativas para as pendências de produto. Bom, o time de desenvolvimento deve aperfeiçoar as funcionalidades da lista de pendências para garantir que elas possam ser implementadas no sprint. E o time também deve fazer estimativas para cada funcionalidade para garantir que o sprint seja concluído dentro do prazo. Sexto, planejamento do sprint. Bom, o planejamento é uma reunião onde o time de desenvolvimento decide quais funcionalidades serão implementadas no sprint. O planejamento ele deve durar de 4 a 8 horas, no máximo. Sétimo, torne o trabalho visível. Ele deve ser visível para todos os envolvidos no projeto. Isso pode ser feito usando um quadro Kanban ou um sistema de rastreamento de tarefas. Oitavo, reuniões diárias. As reuniões diárias são reuniões curtas, que ocorrem todos os dias, durante o sprint. As reuniões diárias são uma oportunidade para o time de desenvolvimento discutir o progresso do sprint e identificar quaisquer problemas. Nona, a demonstração do sprint. Bom, demonstração do sprint é uma reunião apresentativa onde o time vai apresentar, o time de desenvolvimento vai demonstrar o trabalho concluído, ou seja, o produto final, e os donos vão poder opinar sobre o produto e vai iniciar o ciclo de feedback. Décima, retrospectiva do sprint. A retrospectiva do sprint também é uma reunião onde eles refletem sobre o sprint anterior, identifica áreas de melhoria. A retrospectiva do sprint ela pode durar de 1 hora a 1 dia, dependendo do tipo de projeto, produto ou serviço oferecido. Aí o próximo passo e 11º seria começar um novo sprint, ou seja, após a retrospectiva do sprint, o time de desenvolvimento começa um novo sprint. Começar um novo sprint seria começar um novo processo de outro produto, ou farão a retrospectiva do produto anterior. Enfim, acerca disso, o apêndice do livro Scrum ele fornece um guia passo a passo para implementar o Scrum. O apêndice cobre todos os aspectos do Scrum, desde a seleção das pessoas até a execução dos sprints. E o apêndice também é uma ferramenta valiosa para equipes que desejam implementar o Scrum. Ou seja, ele fornece uma visão geral clara do Scrum e fornece orientações práticas para implementar o framework. Aqui estão algumas dicas para implementar o Scrum com sucesso. Ou seja, comece pequeno. A primeira é comece pequeno. Comece com um projeto e aumente gradualmente o escopo do projeto à medida que você ganha experiência. Segundo, seja flexível. O Scrum é um framework adaptável, ou seja, não tenha medo de ajustar o processo para atender às necessidades da sua equipe e do seu projeto. Terceiro e último, aprenda com seus erros. O Scrum é um processo de aprendizagem interativo, ou seja, faça uma retrospectiva do sprint para identificar áreas de melhorias e implemente as melhorias no próximo sprint, onde você vai estar podendo ver com clareza onde você errou e ter maior noção sobre o que você fará futuramente acerca do projeto ou de habilidades pessoais mesmo. Bom, esse é o fim. Antes de concluir, ficam aqui outras 2 ótimas sugestões de leitura. O livro Segredo da Mente Bilionária, que fala sobre aprender a enriquecer, mudando seu conceito sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas mais bem-sucedidas. E o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um clássico sobre como multiplicar riqueza e solucionar problemas financeiros, baseando-se nos segredos do sucesso dos antigos babilônios, os habitantes da cidade mais rica e próspera de seu tempo.
Essas foram as referências utilizadas na elaboração dos slides e do conteúdo. Esse foi o nosso trabalho e o grupo agradece a atenção de todos.